Richard Neves é músico, multi-instrumentista, produtor musical, é negro e mineiro. Ele é de Tiradentes, aqui nas Minas Gerais. Filho de Dona Ana, seu Luiz. Desde a infância, ele desenvolve seu amor pelos teclados e outros instrumentos musicais. É multi-instrumentista, tecladista e produtor musical. Embora formado em turismo, ele decidiu, em algum momento de sua vida, dedicar-se à música e, a partir daí, ele não parou mais. Tem participações e parcerias com artistas consagrados em Minas e no Brasil, como Marina Machado, Tom Nascimento, Sérgio Pererê, Paula Lima e o mestre Milton Nascimento. Atualmente, ele é o tecladista do Pato Fu. Senhoras e senhores, no MNG de hoje, o músico, produtor e meu irmão caçula, Richard Neves. O Colofé, Colofé, meu irmão. Tudo bem? Tudo bem. E tu? Você vem sempre aqui? É estranho, né? A gente vem entrevistando pessoas aqui, várias pessoas aqui no MNG, mas como vai entrevistar alguém da família é diferente, aí você pensa assim, por que eu vou perguntar? Mas vou tentar. Vamos lá. Que paralelo você faria, desde aqueles tempos idos da Tribos, né, banda a qual a gente tocava junto, até os dias de hoje? Uhum. Ok. Bom, a Tribos, para mim, ela... Eu comecei a tocar por causa da Tribos, né? Comecei a tocar porque eu já era interessado por música desde pequeno, influenciado, acho que especialmente pelo seu Luiz, que é o nosso pai, né? Das coisas que se ouvia muito em casa, das memórias afetivas daquilo que se ouvia em casa. Assim, uma das memórias que eu guardo muito assim é ele montando presépio, apesar de eu, Natal hoje em dia é uma data que eu não me traz tanta importância, mas essa coisa afetiva dele montando presépio, escutando o João Gilberto, assim. Então esse leque grande de ouvir do samba, a música clássica, vem muito dele, assim. E já influenciado por isso, assim, já gostando de música desde pequeno, e com a possibilidade também de andar com os meus amigos mais velhos, e já gostando de música, é que eu comecei a tocar, né? A banda que precisava de um tecladista, e lá fui eu assumir esse posto. Não parou mais, e né? foi uma escola muito grande para mim, porque ali eu acho que eu aprendi muito sobre essa coisa da própria organização do que é uma banda, de como talvez tenha que se comportar. Foi ali os primeiros palcos, os primeiros bares, as primeiras viagens. Foi ali a primeira gravação. Então, assim, muito do que eu sou hoje, eu devo a Tribos. De fato, assim, foi minha primeira escola nisso. Claro que a gente vai aprimorando ao longo da carreira. Eu acho que a gente tenta buscar esse aprimoramento natural em tudo que a gente faz, né? Respeitando tudo que a gente faz, esses processos. Mas o paralelo que eu traço é que ter uma boa escola com boas oportunidades, com boas buscas e com, no caso nosso, eu acho que com bons amigos também, eu acho que isso é muito quase uma coisa mágica, né? Porque a música em si já é uma coisa maravilhosa, já é uma linguagem universal, já é algo mágico, né?
e fazer algo mágico com os irmãos, né? Com o João Loureiro, nosso irmão também, enfim, e os outros amigos, todos que passaram por ali, aquela renca de bateristas, mas todos os nossos amigos, então, fez disso uma coisa mais especial ainda. Uhum. Tarcísio, Luciano, os velhos de guerra. Muito bem. Cara, você foi produtor do meu primeiro CD, Ouro e Prata. Teve o seu lançamento em 2014, uma produção independente. E você também produziu o meu single, The Path, que é uma música bossa em jazz, que foi lançada ano passado, no YouTube. Quando você pensa nesses projetos, o que é que você lembra? O que tem de legal, assim? Quais experiências? O que deu para aprimorar de lá para cá? Tá. Bom, o Ouro e Prata foi o seu disco de 2014, né? E, na verdade, esse foi o primeiro disco mesmo, o primeiro álbum que eu produzi, né? Ah, foi a primeira produção tua? Foi minha primeira produção. Ah, tá. Eu já vinha produzindo pequenos singles, já vinha fazendo gravações, já vinha experimentando esse universo da gravação. Eu, como produtor, né? Eu já tinha gravado, já tinha tido experiências de gravação desde 2000, se não me engano. Mas, como produtor, eu embarquei nessa basicamente em 2014. Assim. E foi interessante, porque eu tinha recém feito um curso da Berklee, um curso online da Berklee de produção musical. Legal, cara. E foi um curso super legal, assim, um curso que eu aprendi muita coisa, né? Quer dizer, o universo do áudio é uma coisa muito mágica, né? Assim, é um universo muito grande, você não para de aprender. A todo momento você está aprendendo uma compressão, um reverb, um jeito de gravar, né? Enfim. E esse lance também de hoje trabalhar com vários produtores, você observar como é que os caras trabalham, como cada um trabalha. Hoje eu estou terminando um curso outro curso de produção musical com um grande músico daqui de Belo Horizonte, produtor, chamado César Santos, super guitarrista, toca com Flávio Venturini, já trabalhou com muita gente conhecida no Brasil aí. E porque esse universo do áudio é um universo que não para. Quando eu penso no Ouro e Prata, então eu tenho uma relação de afeto por ser o primeiro álbum, por ser seu álbum do meu irmão e seu álbum, o primeiro álbum, de fato, que eu produzi. Né? E também que a gente contou com a participação de grandes amigos, né? Super músicos, né? O Cláudio Chiari, né? O Bruno Veloso, enfim, Pedro Rodrigues, né? O Pedrinho, e, enfim, Daniel Guedes. Então, a gente teve a sorte de contar com esses amigos competentíssimos, né? Que fizeram do álbum um álbum que hoje eu escuto assim. The sun in the sky, it clears your eyes. It's time to move on. Nobody wants to take longer here. Batucada, raios de neon, hora passa, gotas de suor, ouro e prata, em sua pele o tom. E eu gosto desse álbum, então isso é legal, assim, olhar para trás e falar, não, beleza, eu gosto mesmo, né? Porque geralmente você escuta os álbuns para trás e fala assim, mas eu melhoraria algumas coisas hoje com mais experiência, né? Que eu ganhei nesses anos. Sim. Mas é um álbum que eu gosto. E o single, eu acho interessantíssimo. Gosto daquela sonoridade bossa jazz. Eu acho que ele tem a ver com a sua personalidade musical, assim, com aquilo que talvez você se proponha, das coisas que você mais escuta, né? Dali, enfim.
call it true love. Someday, somewhere, I hope I will find you there. É isso. Influências, né? Pode crer. Sim. Sim. Eu tava falando desses produtores, assim, cada um trabalha de um jeito, e muitos dos produtores, na verdade, eles estão fazendo um movimento contrário em relação ao uso da tecnologia e tal, assim, tanto é que eles estão reduzindo equipamentos, né, hardwares, né? Está sendo diminuído, a galera está usando mais o software, tá fazendo coisas menores, estúdios menores. O próprio John Ulloa, né, ele gosta muito de trabalhar, que a gente chama de inbox, né? Trabalha muito assim. Aqui em Belo Horizonte, o Cristiano Caldas, que é um cara que eu acho super legal, o Felipe Fantoni. Os caras trabalham muito em box, assim. Então, eu acho super bacana também ter a oportunidade de trabalhar e estar perto desses caras que trazem sonoridades que me enriquecem, que eu considero que são boas, assim, e ver como eles trabalham também e vão simplificando esses processos. Eu queria que você falasse um pouco. Você recentemente participou de um projeto com o Bituca, né, com o Nascimento. Fala um pouquinho pra gente como é que foi esse processo. Como é que surgiu o convite? Bom, isso aí é uma história que envolve você também, né? Eu não sei se você sabe, mas... Não, tô sabendo, não. Em 2009, o Eduardo Bide, que é o produtor foi o produtor do Funk Como Legusta, produtor do Afro Bederli, produziu várias coisas aí que a gente escuta e gosta, do Tóquio, né? Também nos anos 80. Exato, foi guitarrista do Tóquio. Ele estava em Tiradentes dando uma volta, na verdade, estava dando uma volta em Minas e parou em Tiradentes. Sabe-se lá por quê? Parou lá para dar uma volta, para dar um rolê. E aí um dia nós fomos convidados para dar uma volta com ele na cidade, mostrar a cidade para ele, porque ele estava hospedado na pousada do nosso pai. Beleza. Anos depois, já vindo para Belo Horizonte, eu minto, isso não foi 2009, não. 2009 foi o ano que eu comecei a frequentar Belo Horizonte. Deve ter sido 2000 e qualquer coisa. 2000 e pouco. 2002, 2003. 2011, mais ou menos, assim, eu vim para Belo Horizonte. Em 2014, eu reencontrei o Beat, porque ele estava produzindo um disco de um artista aqui de Belo Horizonte, um amigo, Lucas Avelar. Olha. Ele lembrou de você? Não, e aí, no lançamento do disco, vinham dois convidados de São Paulo. A Márcia Castro, que é uma cantora baiana que mora radicada em São Paulo, e o Bid. E aí, no dia do ensaio, o Bid chegou 2 dias, sei lá, um dia antes do lançamento. Eu participaria de 1 ou 2 músicas só. No final do ensaio, eu falei, pô, cara, eu não sei se você lembra de mim, você não vai lembrar de mim, assim, mas eu vou te contar uma história, talvez você lembre. E aí, contei essa história pra ele, que eu tive pra tirar, ele falou, pô, claro que eu lembro de você, lembro do seu irmão. Nós fomos dar uma volta e tal. Legal. Beleza. Desde então, eu não perdi contato com o Bid, a gente sempre se falou e tal, assim, a gente ficou parceiro, né? Algumas idas para São Paulo, inclusive gravei algumas coisas lá com ele, no estúdio dele, gravei para umas bandas de Recife, ele continua produzindo uma galera de Recife. E aí um dia ele me ligou e falou assim, você vive me falando para te chamar para fazer as coisas, então tô te ligando para fazer as coisas. Mas preciso saber como é que tá a sua agenda. Que seria julho, se não me engano, assim. Mês de julho, julho, agosto, assim. Por sorte, o que poderia inviabilizar essa agenda, no caso, seria a minha agenda do Pato Fu, que é o meu projeto principal. O que talvez pudesse inviabilizar essa possibilidade de fazer esse trabalho. Mas aí, por sorte, o John e a Fernanda estavam indo para o Japão fazer uma turnê só os dois e os Japs. Então eu estava com o mês livre do Pato Fu. Então as outras coisas eu consegui remanejar, colocar subs, enfim. E aí era o convite para fazer isso, para fazer esse projeto com Bituca, que teve várias participações. Teve Seu Jorge, Maria Gadu, Gal, Ney Mato Grosso,
Samuel Rosa, Loborges. Então, assim, eu acho que depois da entrada do Pato Fu, eu acho que é o trabalho mais importante que eu fiz, assim, da minha carreira, né? Assim, que eu tô falando com grandes nomes e tal, né? Uhum. Claro que eu já gravei coisa com a Paula Lima, que é sensacional, é uma querida. Já gravei com a Ivete, né? Já gravamos com a Ivete e tal. Mas esse projeto, ele tem uma coisa muito especial. De gravar com o Milton tem uma coisa muito especial. Pra gente que é mineiro, o Milton é como se ele estivesse dentro da nossa casa já desde pequeno, né? Assim, ele frequenta a nossa casa, né? Esses caras, assim, ele, o Milton, o Gil, o Caetano, a gente tem uma afetividade diferente com esses caras. Então, fazer essa coisa com o Bituca foi muito engrandecedor mesmo, assim, né? É uma coisa de gratidão, assim, que ficou e tá registrado, né? Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana. Sempre quem traz no corpo a marca Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter manhã, é preciso ter graça, é preciso ter som. Sempre quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Aê, 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 la 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 la. Aê, 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 la 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 la. É legal trabalhar com o Milton? Existe uma energia legal no estúdio? O que você sentiu? Senti uma magia. Foram 9 dias de gravação no estúdio aqui perto de Belo Horizonte, Nova Lima, chamado Sonastério. Tá. E sempre de 9 às 9. Tinha um horário muito corridinho, tinha uma equipe muito grande da produtora de São Paulo, Gulani, para poder organizar o dia, porque tinha um horário de chegada do convidado, a gente tinha que trocar de roupa, tinha o horário do café, tem horário de maquiagem, tem horário de entrar para a sala, checar os fones, então tinha uma logística que não podia ser muito atrapalhada. Que é uma coisa técnica dessa coisa, mas em relação à energia, eu acho que teve uma energia, teve uma mágica. Assim, no primeiro dia eu senti assim, nele uma desconfiança, porque não conhecia a gente. Quem conhecia a gente era o Bid. Quem conhecia e confiava na banda era o Bid. Mas ao final do primeiro dia, assim, acho que no primeiro dia da gravação, o Bituca já saiu brincando, rindo, sorrindo para a banda. E essa mágica contagiou mesmo. Ele tem uma energia muito grandiosa, sabe? Assim, o que eu senti, o que eu te falo desses 9 dias é que existe uma mágica, existe uma energia muito especial na figura do Bituca. Uau. E essa energia estava presente tanto nele quanto no estúdio, e isso se espalhou por todos os músicos. Isso ficou com a gente.
E tanto é a fluidez que aconteceu a coisa, foi muito leve. O único dia que não rolou, o segundo dia ele estava muito emocionado. No segundo dia. Mas a coisa fluiu de uma maneira tão grande, sabe? E tão leve, assim. A gente almoçava junto, conversava e tal. Enfim. Dentro do que era possível e do que se permitia de acordo com o horário daquilo que a gente tinha que cumprir nesse dia de trabalho, né? Então, o que eu tenho para dizer em relação à energia do Bituca é que ele é um ser espiritual. Ele é um spotlight, vamos dizer assim, né? Uma grande um farol. Salve, Milton. Vamos falar um pouquinho de Pato Fu. Atualmente você é o tecladista da banda, dessa banda consagrada nacionalmente, né? Essa banda com suas origens em Minas Gerais. Como é que surgiu o convite? Conta um pouco pra gente. Quanto tempo você está na banda já? Conta um pouco de tudo. Tá, eu recebi esse honroso convite. Agora está fazendo 4 anos e meio, apesar do ano da pandemia. Esse ano faz 5 anos, em setembro. E eu fui fazer uns projetos aqui. Recebi uma ligação do Glauco Mendes, que é o baterista do Pato Fu, que foi baterista do Tia Anastácia por muitos anos. E eu conversando com o Glauco hoje, a gente não lembra direito quem que me indicou. Eu queria saber qual foi a nossa ponte de conexão. Mas o Glauco me ligou, um dia o Glauco me liga, falou, aqui é o Glauco e tal, a gente se conhece, eu já conheci o Glauco. E eu vou chegar nessa história de onde eu conheci o Glauco também. E aí ele falou, aqui é o Glauco, sou baterista do Pato Fu e tal, e eu tô te ligando porque eu vou fazer. Tô fazendo tô montando uma banda aqui para fazer um evento em Belo Horizonte. E queria te convidar, me indicar você, falar que a sua sonoridade talvez casaria bem com a banda e tal. Eu falei, vamos embora, super legal, vamos nessa. E nessa mesma banda estava o Ricardo Cocos, que também é baixista do Pato Fu. Isso ia ser uma noite que a gente ia fazer aqui nessa festa, com participação da Sandra de Sá. Uau! E aí a gente fez isso, super fluiu, foi super legal. Beleza. No ano seguinte, o Glauco me ligou de novo. Falou, vai ter de novo? Bora? Eu falei, bora. Aí o convidado desse segundo ano era o Teddy Correia, querida vocalista do Nenhum de Nós. Nenhum de Nós. Foi super legal essa noite com ele, a gente cantou umas coisas massa, assim. E aí, tempos depois, assim, já um pouco mais próximo tanto do Glauco quanto do Ricardo, né, do Cocos, o Cocos me ligou perguntando como é que estava a minha agenda para o ano que vem. Como é que está a sua agenda para o ano que vem? Eu falei, Cocos, e eu aqui estava trabalhando com os artistas de Belo Horizonte que eu trabalho, que eu adoro, que são meus amigos, assim, Pererê, Marina, enfim. E seguindo a vida, né? Fazendo as produções. Sim. Porque aí ele me explicou, porque o Lulu Camargo foi tecladista do Pato Fu desde 2012. O Pato Fu começou a ter teclado só em 2012, no ao vivo da MTV. E era o Lulu Camargo que ficou do Pato Fu até 2015, né? 2016, quando eu entrei. Isso. E aí eu falei, claro que eu topo, né? Eu era super fã do Pato Fu, assim. Eu não sei se você lembra disso, mas em casa, alguém, naquela transação de amigos, músicos que tinham dentro de casa, sempre teve, um dia alguém chegou com um Gold Ken lá. Eu não sei de onde que veio esse disco. Eu acho que deve ter sido o Vaguinho, cara. Deve ter sido o Vaguinho do Muchacho ou o Breguete. Um dos dois. Chegou o Gold Ken lá em casa, eu ouvi assim. E eu lembro que, ao contrário das pessoas que sempre escutam sobre o tempo, né? Tempo, mano, velho. E eu escutei a primeira música que eu ouvi, que me pegou, foi Mamãe Ama Meu Revólver. Eu achei aquilo assim, cara, que coisa estranha, surreal, que coisa boa.
Mas né, aquela coisa meio Édipo, assim, né? É. Complexo de Édipo, minha mamãe ama meu revólver. Mais além de voar a pé, daqui pra lá e acordar sozinho. Tem uma pedra no meu caminho que me rasga o pé tanto como com a mão. Porque estão todos se iludindo. Não vou vender o meu revólver. E eu que vinha de uma fase de ouvir muito Mutantes, fiz de alguma forma uma conexão com os Mutantes, assim, que era para mim a maior banda que a gente teve no país. E aí eu já gostei, né? Achei estranho, que causou estranhamento, mas eu já gostei. Falei, ó, cara, gostei desse som aí, porque era diferente também da sonoridade, daquilo que a gente recebia em Tiradentes, do que vinha da capital. Então, uma outra sonoridade, com uma outra proposta, com uma mulher cantando, enfim, e com influência de música eletrônica. Então, foi uma coisa super bacana, assim. E aí, em 98, talvez 99, eu e o Mariano, nosso amigo de infância aí, viemos para Belo Horizonte para assistir o Pop Rock Brasil. Eu lembro que eu cheguei de... Eu lembro disso, cara. Você lembra disso? Lembro disso. Cheguei aqui de uniforme da escola, porque a gente era estudante de escola de segundo grau ainda. E no dia tinha tido um desfile desfile cívico, né? Cívico-militar. Sei. E uma professora nossa falou assim, ó, quem for desfilar pode pegar 2 pontos nas disciplinas que quiser, em 2 disciplinas. Lindo. E eu falei, tô dentro, vamos lá. E aí, por causa disso, cheguei em Belo Horizonte de uniforme. Assim. E aí fomos para essa noite, que era uma noite que tinha Anastácia, Paralamas e Pato Fu. Então foi nessa mesma noite que foi a primeira noite que eu vi o Pato Fu tocar. E eu lembro que eu fiquei muito impressionado com todo o visual, a sonoridade, que já era muito diferente do que se via. Era o Televisão de Cachorro, nesse ano, o show Televisão de Cachorro. E foi a primeira noite que eu vi o Glauco tocar também, pessoalmente, né? Assim, primeira vez que eu vi ele ao vivo tocando, já acompanhava ele um pouco pela Rede Minas, por causa do Tia Anastácia, mas foi a primeira noite que eu vi tanto o Glauco quanto o Pato Fu. E aí, estar no Pato Fu hoje é uma coisa muito, para mim, assim, muito sensacional, assim, é quase inimaginável, né? Um músico tecladista negro do interior de Minas, de repente está dentro de uma banda muito respeitada, assim, né? É uma coisa, poder trabalhar com a Fernanda, com o John, com o Rick, com o Glauco, e toda a equipe ali que é muito bacana, muito maravilhosa, assim, uma familhona, o Pato Fu é uma familhona, assim, sabe? Massa, que legal. E é muito leve, muito profissional também, assim, né? Eu acredito. Então, assim, para mim é aprendizado o tempo todo. O John, coitado, ele me aguenta demais, assim, porque o John usa o mesmo programa de gravação que eu uso já há muitos anos. O John usa esse programa já há muitos anos, então ele sabe muito desse lance técnico desse programa. Sim. E aí, então, as grandes dúvidas que aparecem ao longo dos percursos de produção, eu ligo pro John, faço uma chamada de vídeo, pergunto para ele e tal, e ele explica tudo numa boa, muito generoso, eles são muito generosos, assim, muito, legal, cara. Muito amáveis. É seu professor de gravações, né? Meu professor de várias questões aí. Né? Legal, cara. O primeiro show que eu vi você se apresentando com eles foi no Rio, acho que em 2017. Primeiro show que você viu ao vivo, né? Ao vivo, Eu lembro disso, CCBB do Rio. Isso. Antes disso, você tinha me mandado um link de uma gravação que vocês fizeram do Música de Brinquedo 2, eu acho que é o 2, se não me engano. E aí você me mandou uma faixa de Every Breath You Take, do Police. E eu achei, assim, super fantástico. Assim. Every single day, every word you say, every game you
nossa. Foi uma grande conquista na tua vida, né? Eu acho legal e te parabenizo por tudo isso aí. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora, vamos falar de pretos e pretas. Vamos. Em Minas Gerais. Que paralelo você faria entre o movimento negro aí na capital, aí em BH, de movimentos negros em cidades do interior? Você sente uma diferença? Qual que é a sua opinião sobre isso? Você sente, por exemplo, que são movimentos diferentes, ou que eles não existam? Existe atuação de um que sobreponha o outro? O que você tem a dizer? O que eu percebo em relação ao movimento negro dessa questão capital e interior, eu sinto, não, pelo contrário, eu não sinto que sejam movimentos paralelos, não. Eu sinto que é um grande movimento. Eu sinto que é o Ubuntu, né? Tão falado hoje. Uhum. Essa coisa da integridade, da integralização dos movimentos. Mas é claro que talvez por ter mais pessoas que vivam na capital, claro que eu não posso falar que isso é uma regra. Acho que tem várias cidades, inclusive aí na nossa região, em Coronel Xavier Chaves, tem um movimento negro incrível. Sim. Já há muitos anos. Então não dá para falar que é menor ou maior, né? Se você for colocar um movimento negro numa cidade tão pequena, com uma população tão pequena, então proporcionalmente você pode falar que esse movimento talvez seja maior que em alguns lugares grandes. Uhum. Mas aí, claro, depois de ver, acho que Belo Horizonte é uma cidade que tem esse movimento de afirmação da negritude de uma maneira muito forte, assim, muito vigorosa, sabe? Das mulheres pretas hoje em dia, assim, você vê o movimento aqui, por exemplo, das negras autoras, enfim, de várias artistas negras que tem por aqui, de vários artistas negros, referências para nós, né? Maurício Tizumba, Sérgio Pereira, enfim. Daiola. Ludaiolo, sim, que vem construindo todo esse movimento preto, sim. Onde quer que eles estejam. Quer dizer, o Tizumba, apesar de ser radicado em Belo Horizonte, né, agora ele está vivendo na pandemia em Lapinha da Serra, mas ele é um cara que, onde quer que ele passe, ele planta essa sementinha, né? Uhum. Esses dias eu falei com um artista de Juiz de Fora, e quer dizer, lá tem movimentos de tambores que são de escola do Maurício Tizumba. Então não dá para falar que é maior aqui do que lá também, sabe? Assim, esses movimentos eles vão se integrando e se conectando de algumas formas. Acho que hoje em dia esse negócio da internet vai facilitando muito as pessoas trazerem uma pessoa e começar a plantar essas sementes. O Pererê também é outro cara que lança sementes legais, né, cara? Sensacional, um cara incrível, né? Um cara incrível, multiartista, pensador. A Umbanda, para nós, era uma coisa mais da família. Porque nós éramos uma família católica, né? Com essa relação... sincretismos, né? A Umbanda não é uma coisa que ela não te aprisiona, né? Mesmo porque tem a coisa do... O Cristo está muito presente no meio daquilo. Ela tem uma máxima que é a caridade, né? Que é o amor, né? Isso. Compositor, assim, chove composição, né? Enfim, são artistas e pessoas muito importantes para o movimento negro se integrando entre capital e interior, né? Uhum. Falando em São João del Rei, Tiradentes, você sente alguma coisa forte por aqui? Ou você acha que ainda falta um empurrão nesse sentido? De representatividade negra? Uhum. Eu acho que Tiradentes e São João, assim como em Minas Gerais de uma maneira geral, a gente tem uma questão histórica que precisa ser considerada, que é um movimento de pessoas escravizadas de muitos anos.
E eu penso que isso é uma coisa, não estou falando nada academicamente, nada tecnicamente, é uma coisa que eu sinto, assim, que eu leio dessa forma. Mas eu entendo que esses anos de escravidão desencadearam processos na negritude de hoje, naturais, né? Naturais, assim, trazidos pela escravidão. Eu percebo pouca força no movimento negro, por exemplo, em Tiradentes. Né? Recentemente a gente teve essa história do Congado, infelizmente uma história triste, que eles foram proibidos de entrar exatamente na igreja do Rosário, Rosário dos Pretos, igreja construída pelos pretos, pela Mano Negra, tão falada, né? Coincidentemente. Minas Gerais, toda construída por essa Mano Negra. Não pode ter um grupo de Congado negado de entrar na igreja porque está levando uma bandeira de um escravo, de uma pessoa escravizada, que eles consideram como santa. Né? Agora, depois de muita pressão popular e depois de muita mídia, eles repensaram e refizeram isso. Ok, significa que, legal, estamos crescendo, estamos tomando força e estamos ocupando um lugar que é nosso. Ponto. O lugar que sempre foi nosso. E a gente não pode negar a igreja do Rosário. Não. Então, a gente não pode falar que todas as cidades de Minas foram construídas em torno de uma igreja. Sempre tem uma matriz e geralmente vai ter uma igreja do Rosário, que era a igreja dos pretos. Porque os senhores gostavam que os seus escravos fossem a igreja, enfim, isso dava status para eles também, né? Em São João del Rei, ainda sobre esse tema, eu penso que tem uma força um pouco maior, especialmente na questão do Congado e tal, assim. Aí tem encontros anuais do Congado que são super bacanas, que acontecem muito ali no Matozinhos. Então, isso, de certa forma, já mostra uma força também de integração daquele Umbutu que a gente falou anteriormente, né? Então, quer dizer, isso acontece um pouco mais aí, talvez por ser um pouco maior, porque conseguir ter um outro tipo de estrutura. Então, conseguir integrar e reunir isso de uma maneira mais bacana, assim, né? Mas significa que estamos vivos, estamos por aí, estamos tocando. Estamos sendo pretos que somos, né? É isso aí. É o que deve ser, né? Legal, cara. Vou voltar um pouquinho para a música. Eu me lembro em vários momentos, né, de nossas vidas, a sua paixão e admiração pela música de Gil, né? Então, é uma grande referência musical para você, né? Recentemente você gravou um clipe com dois grandes percussionistas, né? O Daniel Guedes e o Johnny Erno, e você fazendo o piano. Vocês fizeram um instrumental de Parabólica Mará. Você sabe se o Gil chegou a assistir isso, cara?
Ou você mandou para ele? De onde surgiu a ideia? Tá. A ideia surgiu... um dia, o Gil, para mim, é a minha maior referência na música, assim. E um dia, ouvindo o Gil, eu falei, cara, tô a fim de... Aí comecei a tocar uma coisa, assim, dele, não lembro nem qual música que era. E aí eu acho que era Quanta, que eu tava tocando, assim, começando a sacar a melodia. E aí me veio uma ideia, assim, um estalo de fazer um disco instrumental. Na verdade, aquilo já era um ensaio para fazer um disco instrumental do Gil, com músicas do Gil. Eu cheguei a fazer algumas versões e depois o projeto não foi para frente. Não lembro nem por quê, acho que por função do próprio trabalho. E aí, não sei se ele assistiu isso, assim. Gostaria que seria muito bacana se eu soubesse que ele assistiu. Não tem problema se ele não gostasse, sabe? Assim, mas eu gostaria que ele assistisse, porque é uma homenagem mesmo, assim, a ele. Assim, eu acho que é uma coisa... São caras que a gente deve muito a eles, né? Os caras que mexeram com a gente em algum lugar, que trouxeram esse lugar da importância da música, tocaram num lugar muito, muito forte na gente, né? Então, é uma maneira de ter gravado esse disco, esse vídeo. Na verdade, nesse mesmo dia a gente gravou outro vídeo. Tem um vídeo de Rebento também. Ter gravado esses vídeos são uma homenagem, uma maneira de falar, ó, Gil, obrigado. Só isso, sabe? Assim, tipo, não posso... com essa grandiosidade toda, essa luz toda que você trouxe, assim, obrigado. É isso que eu tenho para te oferecer hoje. Uhum. Né? Pô, cara, com essa palavra, obrigado, eu venho dizer para você também, obrigado e gratidão. Obrigado. Obrigado. Por você se dispor a vir falar conosco aqui, né, no MNG, né? É diferente, né, ter uma entrevista a alguém da família. Espero que você venha para cá mais vezes falar com a gente sobre outras coisas, outras produções. Gratidão. Vamos. Te admiro como pessoa, como músico, né? E gostaria que você deixasse uma mensagem para todos os pretos e pretas em Minas, Brasil afora. Diga lá. Tá. Primeiramente, eu também gostaria de agradecer o convite. Estou muito honrado de participar do seu programa. Tenho acompanhado o crescimento dele, estou muito feliz. Espero só que ele só prospere, que ele só cresça. Te admiro como pessoa, como músico. Obrigado. Que só faça crescer esse movimento que você está fazendo crescer. E aí já é um recado para os pretos e pretas. É um movimento muito importante da gente falar sobre a gente, de a gente ter esse espaço de falar sobre a gente, sobre essas questões da pretitude de hoje, da pretitude de ontem, da pretitude de amanhã. É importante a gente falar sobre isso, ter esse espaço, a gente reconstruir uma história. A nossa história foi tolhida, ela foi construída a partir de pessoas escravizadas, que tiveram seus nomes originários modificados, que foram afastadas da sua família, que foram se perdendo pelos mares, né? Que foram morrendo por aqui. Então, o que eu tenho para dizer é: vamos nos fortalecer, vamos nos integrar, vamos nos fazer crescer e vamos olhar para cima, para frente, né? Vamos erguer a cabeça e vamos mirar para frente. Como diz o próprio Gil, que a gente estava falando, a seta do tempo aponta para frente. Vamos para frente, né? Vamos discutir as questões, sim. A gente tem questões para resolver. A questão da pretitude precisa ser falada, discutida. A gente precisa se entender nesse lugar que é nosso, que é diferente. Todas as questões raciais que a gente vive, ainda mais esse processo político pavoroso que a gente está passando. Parece que essa coisa sobressaltou, né? A questão racial, assim, eu tenho sentido muito mais isso à flor da pele, mas é para frente que a gente tem que andar, sabe? A gente tem que respeitar os nossos antepassados, fazê-los se sentir honrados, mas a gente tem que apontar para frente. Vamos para frente. Para frente é que se anda. A seta do tempo aponta para frente. A seta do tempo aponta para frente. Para frente, Brasil. Muito bem. Richard Neves, de Tiradentes, Minas Gerais. É prova de um Brasil negro que dá muito certo.
medo de amar.